Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos juntos para o comentário da última lição desse trimestre da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. O título dessa lição 13 é Seja um mordomo fiel. Bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um trimestre da revista Lições Bíblicas CPAD Adultos. E para esta lição, como fechamento, como finalização do trimestre, temos um tema que é justamente a recompensa, ou o que o Senhor espera de nós como servos. Esta lição, meus irmãos, é um pouco complicada, vocês verão no decorrer da lição, tendo em vista que existem alguns pontos que podem gerar bastante problema com a direção da igreja. No tópico 2 da lição, o comentarista estará tratando do mordomo infiel. E ali o texto contido ali dá uma abertura muito grande para que, se alguém quiser falar mal do pastor, falar mal do dirigente, ele encontrará um prato cheio. Então, meu irmão professor, minha irmã professora, seria até interessante que o próprio pastor da igreja, se a sua igreja for uma igreja pequena, ministre essa aula, porque existe uma grande possibilidade de haver reclamação, murmuração contra o pastor da igreja, contra algumas atitudes do pastor da igreja. Então, fiquem atentos, peçam a graça de Deus, pois realmente esta aula pode gerar problemas para os professores. O texto áureo desta lição está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 21, e nos diz: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui, meus irmãos, temos então a leitura bíblica em classe, o texto áureo, que fala sobre recompensa. Então você vai ver que no começo dessa lição, na parte inicial, o comentarista vai falar bastante em recompensa. Aquele que for fiel será recompensado. Como verdade prática, nós temos: os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. O comentarista repetirá essa questão do recompensados pelo menos em 3 situações, em 3 pontos da lição. Mas nós vemos que não há sim uma sequência muito clara da lição nesse sentido, porque no começo ele fala de recompensa, mas no decorrer dos tópicos, essa questão da recompensa não é dada tanta ênfase assim. Então ele deu aqui como a verdade prática essa questão do recompensado, depois tratará dela mais, repetirá sobre isso mais em 2 pontos mais para frente, mas na lição, no corpo da lição, não tratará com muita profundidade da questão da recompensa para os fiéis. É apenas uma orientação para o meu irmão e irmã professora. Na leitura bíblica em classe, irmãos, nós temos 2 textos de Lucas. Lucas, no capítulo 12, versículos 36 a 38, e depois no mesmo capítulo 12 de Lucas, versículos 42 ao 46. Os irmãos fiquem atentos que essa leitura bíblica em classe trata de 2 parábolas. Esses 2 versículos, do 36 ao 38, trata de uma parábola, do 42 ao 46 trata de outra parábola. Então, os irmãos fiquem atentos porque estes textos eles não são da mesma parábola e tratam de assuntos diferentes. Então, vamos lá. Lucas 12, 36 ao 38 diz assim: E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na 2ª vigília, ou se vier na 3ª vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Então vejam, meus irmãos, aqui, nessa parábola que Lucas está trazendo, nessa primeira parte, ele está tratando dos crentes em geral. Os crentes que receberam a incumbência de aguardar o noivo, eles precisavam estar atentos, precisavam estar vigilantes.
Então, essa primeira parte trata dos de nós, crentes em geral. Já a segunda parte é a parte que trata daqueles que têm responsabilidade sobre outras pessoas no reino de Deus. Acompanhe então Lucas 12, 42 ao 46. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a ração, para lhes dar a tempo a ração? Então vejam, já mudou a história. Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o seu Senhor pôs sobre os seus servos? Então, na primeira parte, era a parte do servo vigilante. Na segunda parte, é a parte daquele que tem responsabilidade sobre outras pessoas, ou seja, recebeu autoridade, recebeu o ministério de liderar outras pessoas. Então, essa parte está se referindo aos líderes, aqueles que têm chamada ministerial, aqueles que têm chamada para liderar outras pessoas. Acompanhando. Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, ele lhe dará a sua parte com os infiéis. Então percebam, meus irmãos, que nessa segunda parte de Lucas 12, o Senhor Jesus está tratando de uma outra parábola com outro destinatário. Esse destinatário, ou seja, essa parábola que o Senhor contou, foi uma resposta à pergunta de Pedro: e nós, Senhor? Então o Senhor começou, mudou a parábola, falando para os líderes. Então nós temos que tomar só bastante cuidado, porque a primeira parte fala para nós, crentes em geral, e na segunda parte está tratando especificamente com aqueles que têm ministério de cuidar de pessoas, ou cuidar de outras pessoas, ou liderar pessoas. Então fiquemos bastante atentos para estas diferenças. Como objetivo geral da lição temos mostrar que os crentes que zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Lembra do que falamos? A primeira vez que apareceu essa questão do recompensados foi lá na verdade prática, e agora, na segunda vez, temos aqui no objetivo geral. Depois ainda teremos mais uma repetição de praticamente a mesma frase lá no ponto central da lição. Então, aqui no começo da lição, o comentarista aqui quis enfatizar a questão da recompensa. Só que, como eu já disse a vocês, no decorrer da lição, este tema depois é um pouco esquecido, um pouco minimizado entre os tópicos. Para os objetivos específicos, nós temos, para o tópico 1, expor o que Deus espera de seus mordomos. Para o tópico 2, pontuar as características do mordomo infiel. E é nesse tópico, irmãos, que pode gerar polêmicas na sua aula. Bastante cautela com isso. E, por fim, para o terceiro tópico, destacar as qualidades do mordomo fiel. Começando aqui na introdução, temos: cada crente foi chamado a ser um servo fiel. Mas o que significa fiel ou fidelidade? O dicionário diz que fidelidade é, entre outras definições, é a constância nos compromissos assumidos com outrem. Ou seja, fidelidade é cumprir os compromissos assumidos com outra pessoa. Isso é ser fiel. Quando falamos fiel no casamento, é fiel aos votos que foram feitos no casamento. Promete amar, promete respeitar, promete cuidar na doença, ou na saúde, na pobreza, ou na riqueza. Então, quando se fala de fidelidade, nada mais é do que cumprir os compromissos assumidos. Por que o nosso Deus é fiel? Porque o nosso Deus sempre cumpre com tudo aquilo que Ele fala e promete. A própria Bíblia Sagrada nos diz que Ele, Deus, vela pela sua palavra para a cumprir. E isso é fidelidade. E Deus é fiel. E a palavra de Deus nos diz que se nós formos infiéis,
O nosso Deus permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo. O que significa não poder negar a si mesmo? Ele é fidelidade, ele é a verdade. O que ele fala, ele cumpre. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. O próprio Jó disse que Deus tudo pode e nenhum dos seus pensamentos ou dos pensamentos de Deus podem ser impedidos. Então, meus irmãos, fidelidade é isso, é o compromisso. O dicionário diz a constância nos compromissos assumidos com o outro, ou seja, nós cumprimos com os nossos compromissos. Isso é, então, a definição de fidelidade. Continuando, não é preciso ter cargo ministerial para isso. Aqui é até engraçado, um pouco engraçado, né? Porque realmente o comentarista identificou essa questão, pois muitas vezes nós cristãos colocamos uma grande expectativa nos nossos líderes. Mas, irmãos, fidelidade é para todos nós. O Senhor espera que todos nós sejamos fiéis a Ele. Todos nós sejamos fiéis aos compromissos assumidos com o Senhor. E não apenas com Ele. E sim com todos os compromissos que nós assumirmos, nós devemos honrar. A não ser os compromissos que nós tínhamos antes com o pecado. Esse tem que ser quebrado. Mas os outros compromissos, todos devem ser honrados. Precisamos ser fiéis, primeiramente ao Senhor e também à nossa esposa, à nossa família, ao nosso patrão, enfim. Temos que ser fiéis, pois essa deve ser a característica de um cristão, de um verdadeiro cidadão dos céus. Continuando, nesta última lição, veremos que o nosso Deus espera encontrar-nos servindo-o prudente e amorosamente, multiplicando os talentos que ele nos concedeu. Realmente aqui o comentarista fala sobre essa questão, né, de que Deus espera encontrar-nos servindo prudente e amorosamente, multiplicando os talentos. Essa questão da multiplicação dos talentos, ele está se referindo àquela parábola dos talentos, onde o Senhor, né, distribuiu seus talentos, a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a sua capacidade. A Bíblia fala exatamente isso. E o Senhor esperava, a expectativa desse Senhor era que os seus servos usassem aqueles talentos recebidos para desenvolver, para adquirir outros. Isso é, figuradamente falando, a expectativa de Deus para nós, através dos dons, da vocação, da chamada que Ele nos deu. Nós temos que usar tudo isso, todas essas riquezas, para desenvolver tanto esse ministério quanto outros que são correlatos. Então, o Senhor espera que, quando o Senhor Jesus voltar, Ele nos encontre trabalhando e usando e se utilizando dos dons e talentos que Ele colocou graciosamente nas nossas mãos. Continuando, que em Cristo nos achemos fiéis na presença do Pai Celeste. Jesus em breve virá. Oxalá que o Senhor, irmãos, continue nos dando graça para que nós consigamos vencer. As cartas ali, as 7 igrejas da Ásia que estão no livro do Apocalipse, em todas elas podemos encontrar ao que vencer. Então não podemos esquecer, estamos numa luta, estamos lutando contra o reino espiritual. Paulo disse que não temos que lutar contra carne e sangue, e sim travar uma luta no reino espiritual. Que busquemos graça do Senhor para estar de pé naquele dia. Como ponto central da lição, temos: os crentes que zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Veja o que eu já havia falado, essa é a 3ª vez que praticamente repete a mesma frase. Repetiu na verdade prática, falou na verdade prática, repetiu no objetivo e agora está repetindo no ponto central, falando de recompensa. Porém, depois vocês vão ver na lição que a lição não desenvolve com profundidade essa questão de recompensa. Às vezes, nós encontramos nas lições assim uma falta de sequência, uma falta como eu posso dizer, realmente de sequência. Fala-se alguma coisa lá na frente, ou tem-se algum objetivo, só que a lição em algum momento se perde e não trata desses objetivos, que deveria, né, nortear aquele que escreve a lição, né? Ele deveria
escrever a lição norteado por objetivos e continuar nele, perseverar em volta daquele objetivo, porque se o objetivo está lá, mas não é seguido, então para que se ter objetivos? Vamos agora, irmãos, para o tópico 1. O que Deus espera de seus mordomos? Lembremos, que durante todo o trimestre nós tratamos de mordomia, que nada mais é do que nós administrarmos os bens de outra pessoa. E aqui, nesse primeiro tópico dessa última lição, nós temos o que Deus espera dos seus mordomos. No subtópico 1, que sejam prudentes na espera do Senhor. Aqui precisamos definir o que é prudência. Prudência, segundo o dicionário, é a virtude que faz prever, ou seja, antes que aconteça, a virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. E a cautela é a precaução. Então, essa questão da prudência é justamente a virtude que nos faz prever, olhar para algo que vai acontecer lá na frente e nos ajuda a evitar inconveniências, ou seja, nos ajuda a evitar problemas e também perigos. E também significa cautela e precaução. Então, quando o comentarista disse aqui, que Deus espera que os seus servos sejam prudentes, ou seja, ele está dizendo que o Senhor espera que os seus servos olhem lá para frente, olhem o que está acontecendo, olhem à sua volta e vejam o que está acontecendo e, principalmente, vejamos o que precisamos para chegar naquele dia estando preparados. Isso é a prudência. Você antecipar, você olhar, você planejar, você verificar, você ter cautela, você ter precaução. O que eu preciso fazer para chegar lá? O que eu preciso fazer para atender às expectativas do meu Senhor? Isso é prudência. Continuando então, na parábola do servo vigilante, o destaque está sobre os servos que esperam pelo seu Senhor de maneira atenta. O que é isso, irmãos? Aqui nós vemos que era uma função muito simples. Qual era a função dos servos? Simplesmente estar atento para que quando o seu Senhor chegasse das bodas, ele imediatamente abrisse a porta para que ele pudesse entrar. Vejam que coisa simples. Vejam que atribuição simples. Mas o Senhor se utilizou desse exemplo, dessa parábola, para nos mostrar que nós precisamos atender às suas expectativas, desde a menor delas, como se fosse aguardar ele chegar para abrir a porta, até a mais complicada. Ou seja, aquele que, por exemplo, recebeu as 5 minas, com certeza tem uma responsabilidade um pouco maior, porque ele tem uma capacidade um pouco maior. Então percebam que a expectativa do Senhor é que nós tenhamos prudência e sejamos fiéis ao Senhor naquilo que Ele colocou nas nossas mãos, naquilo que Ele colocou para que façamos. Essa é a expectativa do Senhor. Nós precisamos atender estas expectativas. O Senhor espera que nós façamos aquilo que Ele deixou para que nós fizéssemos nesta terra. E precisamos ser prudentes para atingir aqueles objetivos, porque aqueles objetivos precisam ser atingidos. Precisamos ser fiéis no cumprimento da nossa obra aqui na terra. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira. O que significa acabei a carreira? Eu fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer. Eu fiz tudo aquilo que já estava planejado para que eu fizesse. Acabei a carreira. E todos nós, irmãos, precisamos perseguir esse objetivo. Primeiro, entender qual é o nosso ministério. E depois perseguir esse ministério no sentido de cumprir a vontade de Deus de forma completa. Essa é, então, a expectativa do Senhor. Que nós sejamos prudentes, que nós busquemos cumprir com o nosso propósito nesta terra. Continuando, semelhantemente, a parábola das 10 virgens conta que havia 2 grupos delas. O primeiro era caracterizado pelas virgens prudentes, ou seja, aquelas virgens precavidas que olhavam lá na frente, que olhavam as necessidades, que previam os problemas, que aguardavam o noivo a qualquer momento para as bodas. O segundo,
pelas que não tinham azeite suficiente para a chegada do noivo. Vejam, o primeiro grupo de virgens era considerado prudentes. Por quê? Porque eram virgens que anteviam os problemas. Eram virgens que sabiam que o noivo poderia demorar. O noivo poderia se atrasar. E qual era a responsabilidade delas? Ter azeite, manter as suas lamparinas acesas. Então o que elas fizeram? Levaram bastante azeite, para que caso o noivo atrasasse, como aconteceu, as suas lâmpadas permanecessem acesas. Só que a Bíblia chama as outras 5 de loucas. Por quê? Porque elas não levaram azeite suficiente. O que significa isso? Elas não tiveram a prudência de olhar, de planejar, de se esforçar para levar mais azeite na sua função. E o que aconteceu? O noivo demorou. A Bíblia fala, e tardando o noivo, dormiram ou cochilaram todas. Só que as prudentes tinham azeite de reserva. Já as chamadas loucas não tinham. Por quê? Porque talvez não acharam que fosse importante. Mas, irmãos, nós como cristãos, servos do Senhor, precisamos nos precaver. Precisamos nos munir de toda a graça possível, enchendo-nos do Espírito Santo, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, porque a Bíblia fala que os dias são maus. Não sejamos como essas noivas chamadas na Bíblia Sagrada de loucas, mas nos enchamos do Espírito Santo, vigiemos e sempre buscando a graça de Deus para que possamos estar de pé naquele dia. Elas foram consideradas loucas, elas foram consideradas, receberam este nome de loucas, porque falharam na incumbência que o seu Senhor havia dado a elas. Que nós não falhemos, que nós consigamos perseverar, tendo a visão lá da frente, a prudência de antecipar coisas, para que nós não sejamos pegos desprevenidos. Continuando, de modo semelhante, a Igreja de Cristo anseia pelo seu Senhor. Meus irmãos, aqui é importante nós pensarmos, ou é importante nós citarmos que somente anseiam, ou seja, somente têm desejo que Cristo volte, aqueles que estão preparados para isso. Como assim preparados? Aqueles que não têm o seu coração nesta terra, aqueles que não estão interessados em conquistar o mundo, aqueles que não estão interessados em fazer ficar bonito na foto, né? Mostrar para esse ou para aquele que conseguiu conquistar, que conseguiu comprar. Aquele que se desligou desta terra, está ligado aos céus. Não estou dizendo com isso que tem que parar de trabalhar, parar de estudar. Não. Tem que continuar a vida normal. Mas o seu principal objetivo é morar no céu. Estes estão ansiando pela volta de Cristo. Mas aqueles que estão amando o mundo, estão dentro das igrejas, querendo ficar ricos, querendo prosperar, de olho só no material. Paulo disse, se nós esperarmos Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos. O nosso objetivo, o nosso tesouro, tem que estar lá nas mansões celestiais. Estes que têm este anseio, esses que estão desta forma, eles anseiam pela volta de Cristo. Porque nesta terra, irmãos, é só sofrimento, é só angústia, é só problemas. Mas lá no céu, que Cristo tem preparado para nós, lá nós gozaremos a recompensa. Lá nós estaremos para sempre com o Senhor, como diz a palavra de Deus. Nós, ou estas pessoas, sim, anseiam pela volta do Senhor. Que nós não sejamos, irmãos, surpreendidos, amando o mundo, amando o que no mundo há, porque a Bíblia é muito clara. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que voltemos os nossos olhos para os céus. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O salmista completa. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Continuando então, mas no dia em que ele arrebatar a igreja, 2 grupos serão destacados, os que vão subir e os que ficarão para a grande tribulação. A igreja fiel espera o Senhor a qualquer momento. Aqui, irmãos, também existe mais um ponto a ser considerado. Em Mateus, no capítulo 7 e no versículo 21, o Senhor Jesus nos fala uma palavra que nos faz pensar muito. Ele diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não basta apenas ter o nome de cristão, não basta apenas ter uma carteirinha de membro, não basta apenas ter um título de cooperador, de diácono, de presbítero, de evangelista, de pastor. Nós precisamos realmente andarmos em obediência à palavra de Deus. Não apenas de casca, não apenas de aparência. Porque como Deus disse para o profeta Samuel, nós humanos olhamos para o que está fora, mas Deus contempla o coração do homem. Então, meus irmãos, nós temos que, diante do Senhor, ter o coração entregue a Ele. Diante do Senhor, termos o coração aberto, em obediência à palavra de Deus. Que vivamos em obediência à palavra de Deus, para que possamos ouvir naquele dia o que está em Mateus 25:34. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse deve ser o nosso objetivo, ouvir o vinde benditos de meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Para o subtópico 2, nós temos que esperem no Senhor com prontidão. Na parábola do servo vigilante, o Senhor esperava achar os seus servos de prontidão, para que quando ele batesse à porta, imediatamente eles a abrissem. Nesta parábola, o Senhor estava querendo enfatizar a necessidade do servo em atender às expectativas do seu Senhor. Conforme eu já disse, o servo tinha recebido a incumbência ou a responsabilidade de ficar na porta. E qual era a sua função? Apenas ouvir o seu Senhor chegando e batendo para que ele pudesse abrir a porta imediatamente. Esta era a sua função. E o Cristo, o Senhor Jesus, enfatiza: bem-aventurado, pois, sois vós se, quando o Senhor voltar, os achar servindo assim, ou seja, atentos ao toque, atentos, ao toque na porta. E no nosso caso, atentos ao toque da trombeta. A Bíblia fala que não haverá tempo para nos prepararmos. A Bíblia fala que o arrebatamento, ele será num abrir e fechar de olhos. Ou melhor, a transformação será num abrir e fechar de olhos. Nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E não haverá tempo de arrependimento, não haverá tempo de acerto de contas, não haverá tempo de nada, porque será muito rápido. Então, meus irmãos, temos que estar preparados agora. Temos que estar aguardando a volta do Senhor agora, porque não haverá tempo. No momento do arrebatamento, será no abrir e fechar de olhos. Aqueles que estiverem preparados subirão. Os que não estiverem preparados, como disse aqui a lição, infelizmente, ficarão aqui para passar pela grande tribulação. Continuando, assim também a parábola das 10 virgens prudentes, assim a parábola das virgens prudentes mostra que elas estavam prontas, sabendo que a qualquer momento o esposo chegaria. Este é o ânimo que o nosso Senhor deseja encontrar quando de sua vinda. Aqui na parábola das 10 virgens, diz que elas acabaram adormecendo. Porém, meus irmãos, estas virgens prudentes haviam levado o azeite necessário, haviam levado a reserva para que no caso do noivo atrasar, entre aspas, elas ainda continuassem preparadas. Então vejam, aqui simboliza verdadeiramente a prudência delas. Elas se anteciparam, elas sabiam que isso poderia acontecer e então se anteciparam. Veja que coisa maravilhosa, que exemplo maravilhoso para nós nos dias de hoje. E quando falamos das chamadas loucas, elas, como já citamos anteriormente, não se preocuparam com isso.
É como se não tivesse tanta importância. É como se, mas se apagar, não sei se vai dar, eu acho que dá, enfim, sabe? Aquela vida mais ou menos, se der eu faço, se não der eu não faço, se der eu vou, se não der eu vou. Ou seja, esse tipo de atitudes, esse tipo de falta de prudência, falta de compromisso, justamente reflete a atitude daquelas noivas, aquelas virgens, né, chamadas, entre aspas, de loucas. Nós temos, irmãos, que ter compromisso, nós temos, irmãos, que ter esforço, ter foco, ter objetivos na vida espiritual. Não podemos ficar assim como a folha sobre as águas que vem, a maré leva para lá. Não podemos estar assim. Precisamos ter foco, precisamos ter objetivo, precisamos ter empenho em servir ao Senhor e precisamos ser prudentes. Tentar olhar para o futuro, tentar olhar para as situações e pedir a graça de Deus para que tenhamos o azeite, tenhamos o óleo e nunca baixemos a guarda, porque a nossa luta, como eu já disse, não é contra carne e sangue, é contra o reino espiritual. Continuando então, os servos de Cristo precisam estar preparados, como mordomos fiéis, chamados a militar legitimamente. Não sejamos negligentes. Olha, o comentarista chama as virgens loucas de negligentes. Não sejamos negligentes como as virgens loucas, ou seja, desprezaram algo que deveriam ter feito, deveriam ter planejado. A negligência é o inverso da prudência. Então, não sejamos negligentes, sejamos prudentes, porque esta é a expectativa de Deus para nós. Continuando, sejamos prudentes, vigilantes e amorosos. Jesus em breve voltará. Para o subtópico 3, temos: esperem a recompensa do Senhor. Aqui o comentarista falou da recompensa. A palavra de Deus declara: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Que honra será quando, nas bodas do Cordeiro, fomos servidos por Cristo no céu. Meus irmãos, essa questão da recompensa é um assunto bastante delicado e complicado, porque, por exemplo, a filosofia, ela zomba do cristianismo, porque alguns filósofos dizem que os cristãos, eles procuram ser fiéis a Cristo porque estão de olho na recompensa. Ou seja, eles querem citar que a nossa relação com Deus é uma relação por interesse. Só que o que eles não entendem é que, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós adquirimos a condição de sermos feitos filhos de Deus. E todos aqueles que aceitam este sacrifício recebem a adoção na família de Deus. O apóstolo disse que nós fomos adotados e agora somos da família de Deus. E o que significa isso, meus irmãos? Significa que Deus nos amou primeiro, deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e nós o aceitamos. E essa aceitação, como eu já disse, nos faz filhos de Deus. E qual é a obrigação do filho? A obrigação do filho é atender às expectativas do pai, é amar o pai, é agradar o pai, é obedecer o pai. Então nós cristãos não somos cristãos porque não somos obedientes porque estamos de olho na recompensa. A recompensa já nos está prometida. A salvação já é nossa pela fé. E a Bíblia diz que as boas obras têm que acompanhar a nossa fé. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Paulo diz que nós somos salvos pela fé, através da graça. Só que as obras têm que acompanhar as nossas vidas. Então perceba, nós não fazemos as obras para a salvação. Nós fazemos as obras porque já temos a salvação. É diferente. É diferente nós fazermos algo por interesse. Olha, eu vou fazer isso porque eu recebo aquilo. Não. Nós já temos a salvação pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Já temos fé que somos filhos de Deus. Já fizemos a boa confissão. Já aceitamos a Cristo. E hoje nós fazemos as boas obras não para ganhar,
mas porque já ganhamos. Não para chegar lá, ou não para ter direito à recompensa, mas porque nós já temos a salvação em nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. E eles não compreendem isso, eles não conseguem entender. Mas nós não estamos aqui buscando recompensa, no sentido, eu só faço por conta da recompensa. Não, nós fazemos por amor. Por quê? Porque Deus, através de Cristo Jesus, já nos prometeu a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Percebam essa diferença. Não somos interesseiros, ou pelo menos não deveríamos agir desta forma, mas agimos por amor e gratidão a Deus. Continuando então, os servos verdadeiramente fiéis honram o nome de Cristo no lar, no trabalho e nas diferentes esferas da sociedade. Sim, o Rei nos recompensará. Percebam então, mais uma vez repetindo, que nós fazemos as boas obras não por interesse, mas por amor, querendo agradar aquele que nos salvou. E Deus é tão maravilhoso que em cima dessa nossa atitude de gratidão, dessa nossa atitude de servidão a Ele com amor, por amor, com alegria, Ele ainda nos recompensará mais e mais. Vejam, irmãos, que Deus maravilhoso é esse. Glória ao nome do Senhor. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Veja, irmãos, as nossas atitudes devem glorificar ao nome do Senhor. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Essa é a nossa incumbência nesta terra, glorificar o nome do Senhor através das nossas atitudes. Chegamos ao tópico 2, as características do mordomo infiel. Aqui, irmãos, é aqui que eu comentei convosco, é a parte complicada da lição. A parábola denuncia o comportamento do mordomo infiel ante a iminente vinda de seu Senhor. Aqui, irmãos, temos nessa parábola, como eu já disse lá atrás, na leitura da Bíblia em classe, ela cita, é uma exortação para aqueles que exercem liderança de pessoas, ministério de liderança de pessoas na igreja. O servo que recebeu a incumbência o mordomo que recebeu a incumbência de dar alimento para os servos, os líderes que têm a incumbência de liderar pessoas. Na realidade, essa questão aqui nós podemos considerar que muitos deles deixam o poder subir a cabeça. Porque quem lida com pessoas quem lidera pessoas acaba meio que desenvolvendo, entre aspas, uma influência sobre essas pessoas. E muitas pessoas estão despreparadas, muitos que ocupam o cargo de liderança estão despreparados e deixam esse, entre aspas, poder subir a cabeça. E acabam tomando atitudes que são contrárias ao que a Bíblia Sagrada nos ensina. E aqui o comentarista chama esses de mordomos infiéis. Continuando. Ele não espera que o Senhor em breve venha. O mordomo infiel simplesmente conjectura, pensa em seu coração: o meu Senhor tarda em vir. Esta imagem tipifica o crente que não se preocupa com a vinda iminente de Jesus. Mas lembrando que aqui está falando dos líderes. Não é complicado. Aislan Delano disse uma vez: quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Muitas pessoas, irmãos, quando assumem cargos de liderança, acabam mostrando quem verdadeiramente são. Isso é bastante complicado quando se trata das coisas de Deus. Pois o líder, segundo a Bíblia Sagrada, não é aquele autoritário, não é aquele que deve ser obedecido cegamente. O Cristo nos deixou o exemplo de que o líder é aquele que serve, é aquele que lava os pés dos seus liderados, não é aquele que manda fazer, mas é aquele que está à frente fazendo e dizendo: siga-me, assim como eu fiz, façais vós também. Então percebam que esta é a posição do líder. E quando
muitos, acabam perdendo o equilíbrio porque recebem poder, recebem autoridade sobre outras pessoas. Na realidade, essas pessoas estão demonstrando tão somente quem verdadeiramente são. Ainda não conseguiram entender que liderar é liderar através da humildade, é liderar através do serviço, e não através de uma posição mais elevada do que alguém, não é através de uma posição que faça com que essa pessoa seja considerada melhor do que os outros. Não tem nada a ver. A liderança de Cristo foi completamente diferente. Tudo bem, temos que honrar. A Bíblia fala de honrar os nossos líderes. Inclusive, a Bíblia fala de dar salário dobrado àqueles que nos lideram e trabalham na palavra, nos ensinando a palavra. Quando a Bíblia fala duplicar a honra, é como se fosse um salário dobrado, multiplicado por 2 para aqueles que trabalham na ministração da palavra. Mas isso não os torna melhor, irmãos. Isso não os torna maior. Receberam apenas uma incumbência, uma responsabilidade maior. Mas ninguém tem o direito de se achar melhor do que ninguém. E muitas vezes alguns que recebem esta incumbência de liderar pessoas acabam se esquecendo disso, fazendo coisas que só a misericórdia de Deus. Continuando, nosso Senhor alertou quanto ao tempo de sua volta. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Sua vinda pegará muita gente desprevenida. Aqui, como já dissemos anteriormente, somente aqueles que realmente têm o coração no céu, que já estão desprendidos dos amores deste mundo, é que realmente estão ansiando pela volta de Cristo. Na realidade, irmãos, podemos ver que a vida de praticamente todos nós melhorou. Se olharmos para 20, 30 anos atrás, nossa vida está melhor. Quase todo mundo hoje tem carro, quase todo mundo hoje mora numa casa razoável. Ou seja, aquele período de sofrimento que tínhamos há 30, 40 anos atrás diminuiu bastante. Então hoje está cômodo, está tranquilo de viver. Então poucos estão realmente aguardando e se preparando para a volta de Cristo. Mas a nós cabe, professores, formadores de opinião, alertar os nossos alunos, aqueles que nos ouvem, sobre a necessidade de estarmos vigilantes, a necessidade de estar com os nossos olhos voltados para Cristo Jesus e o nosso coração ansiando, aleluia, pela volta dele. Irmãos, o mundo é enganoso, o mundo é só ilusão. A verdadeira recompensa está tão somente nas mãos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Continuando então, subtópico 2, ele espanca outros servos. Olha aqui, mais uma característica do mordomo infiel. A parábola também revela que o mau servo abusa de sua missão, passando a maltratar os outros servos do seu senhor. Aqui, irmãos, temos um exemplo claro de abuso de autoridade. Conforme mencionamos anteriormente, devemos ter Cristo como o nosso alvo. E também Paulo nos diz que nós não devemos deixar nos corromper nos nossos sentidos, que nos faça apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então percebam, esse abuso de autoridade praticamente significa que a pessoa abandonou a simplicidade, deixou de alguma forma que os seus sentidos se corrompessem e por conta disso muitas vezes não respeita mais o seu semelhante. Abusa de autoridade, ou seja, quer lançar mão da sua posição de eclesiástica para muitas vezes oprimir, para muitas vezes abusar, para muitas vezes até entristecer e até matar espiritualmente, como todo mundo já com certeza tem exemplo desse tipo de atitude, desse tipo de ação. Mas que nós temos que ter em mente, todas as nossas atitudes, nós teremos que prestar conta diante do Senhor. Tudo que fizermos por meio do corpo, nós teremos que prestar conta. Vigiemos, irmãos, porque nós não estamos lidando com o homem, estamos lidando com as coisas do Todo-Poderoso Deus, aquele que tudo conhece, aquele que tudo sabe. Nada ficará escondido, tudo virá à tona, porque aquele com quem temos que tratar, segundo a Bíblia Sagrada, vê tudo, sabe de tudo, enxerga tudo, está em todos os lugares.
Não nos deixemos enganar, porque Deus sabe de todas as coisas. Continuando então, ele passa a tratá-los com rigor tirânico e autoritarismo, espancando-os com palavras e atitudes brutais. Mas isso aqui é uma coisa muito chata, muito triste, porque eu já tive o desprazer de ver situações como essa. Espancando, né? Com palavras. Você já tomou surra de palavras? Você já apanhou com palavras de alguém que estava hierarquicamente acima de você? É uma situação bastante complicada, bastante chata. Mas isso, infelizmente, é comum. Que Deus nos dê graça de ser sábios para que nós não nos deixemos levar por situações como essa, de uma posição hierárquica, para tentar levar vantagem sobre outras pessoas ou sobre aqueles que estão abaixo de nós. Somos todos iguais. Cristo pagou o mesmo preço por todos nós, preço de sangue. Nenhum de nós tem o direito de menosprezar, de desprezar, ou como diz aqui, né? Espancar com palavras. Existem situações, no entanto, em que Deus usa o seu ministro, usa o seu vaso, para que durante a pregação, Deus fale duramente com alguém. Isto é perfeitamente possível e, na realidade, é recomendado que nós nos deixemos usar por Deus para que Ele possa falar com a sua igreja. Mas nunca nós nos utilizarmos, quer das nossas palavras ou quer da palavra de Deus, para espancar alguém. Muitas pessoas, irmãos, pregam uma mensagem fabricada, sabendo do problema de A, de B ou de C, e procuram na Bíblia Sagrada uma mensagem para tratar do problema daquela pessoa. Irmãos, Deus não trabalha assim. Deus trabalha com palavra inspirada. Ele te dá a palavra, você vai estudar, mas não pensando no problema do fulano ou da Beltrano. Você vai orar e vai pedir a palavra, e Deus vai direcionar tudo. E quando é o Senhor que fala, tudo entra nos seus eixos. A Bíblia fala que a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela faz o que lhe apraz, ou seja, ela atinge o objetivo pela qual ela foi enviada, porque é a palavra de Deus. Quantas pessoas já não deixaram o nosso meio por causa de tal comportamento, como falávamos anteriormente, né? Por receber um espancamento de palavras. Quantas pessoas já deixaram o nosso meio por conta disso? E aqui nós temos que falar algo que é bastante preocupante. A Bíblia nos dá a entender que os líderes receberam a responsabilidade de cuidar das almas. E a Bíblia meio que nos dá a entender que estas almas serão cobradas desses líderes. Veja o que diz em Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. Velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Ou seja, nos dá a entender nesse texto que os pastores serão responsabilizados por aqueles pelos quais eles não cuidaram. Não estou dizendo que eles são responsáveis pela salvação da pessoa, mas sim que eles são responsáveis por cuidar das pessoas. Alguns falam arrogantemente, né? Pode ir embora aqui, você vai embora Deus manda 3. Meus irmãos, uma alma tem um valor muito alto. Nós não podemos deixar a alma embora e dizer, não, pode ir embora, que depois volta, depois Deus manda 3 no seu lugar. Aquela alma, nós somos responsáveis por ela. Depois, lá na frente, nós seremos julgados, seremos responsabilizados. Cadê aquela alma? Por que você não foi atrás? Por que você não cuidou? Por que você não trouxe nos ombros? Lembram lá da 100ª ovelha que saiu? O pastor deixou as 99 e foi lá atrás dela e trouxe ela no ombro. Esta deve ser a atitude do pastor. Não simplesmente deixar, não, vai embora, se quiser ir embora pode ir, Deus manda 3 no seu lugar. Não, de forma nenhuma. E aqui em Hebreus 13:17 nos dá a entender que Deus cobrará desses pastores essa questão destas almas. E olha, veja, João, no capítulo 17, trata da oração sacerdotal de Cristo. E Cristo cita algo exatamente nessa mesma direção. Veja o que diz no 17:12. Estando eu com eles no mundo, isso é a oração de Cristo.
estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Olha, tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Vejam essa passagem de João 17. Parece que o Senhor Jesus está prestando contas ao Senhor, a Deus, dizendo: olha, Pai, todas as almas que tu me deste, eu conservei. Só foi embora o filho da perdição para que a Escritura se cumprisse. Isso nos dá a entender que Cristo, como exemplo, recebeu as almas das mãos do Pai e cuidou delas. Assim como em Hebreus, no capítulo 13, 17, o pastor recebeu as almas para cuidar delas e depois vai ter que dar conta. Então percebam, irmãos, aquelas pessoas que espancam com palavras, que maltratam, que humilham, se a pessoa for embora, no meu entendimento, o Senhor vai cobrar delas um dia, porque aquelas almas estavam sob responsabilidade desse pastor, desse dirigente, desse líder, e ele jogou essa alma para fora. Vejam que tamanha responsabilidade é essa questão de estar sobre pessoas, administrando pessoas. É bastante delicada esta situação. Que Deus dê graça a todos aqueles que têm esse ministério, para que nunca incorram neste erro. Depois, lá na frente, se arrepender amargamente por ter perdido um irmão ou jogado um irmão para fora. E a Bíblia diz que um irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade murada. Que Deus nos guarde disso, meus irmãos. Continuando, uma das qualidades do mordomo fiel é o amor e o acolhimento. Subtópico 3 temos: age de modo irresponsável, característica do mordomo infiel. O mau servo, abusando de sua posição, envolve, sim, atitudes ilícitas e impróprias para quem é comissionado pelo seu senhor, entregando-se aos vícios e à embriaguez. Acerca disto, a Bíblia nos admoesta: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. A prudência cristã leva-nos a abster das bebidas alcoólicas de qualquer espécie. A experiência demonstra que os riscos de um descaminho são grandes para quem faz uso do álcool. Aqui, meus irmãos, o comentarista cita essa questão do álcool. Mas eu gostaria, sendo bastante sincero com os irmãos, aqui na nossa região, é muito raro se ouvir falar que algum pastor, algum líder entrou pelo caminho da bebedeira. É muito raro. Então eu quero crer que, na realidade, aqui nós deveríamos falar sobre a questão da embriaguez espiritual. A questão da embriaguez por causa que o poder subiu à mente da pessoa. O que é a embriaguez? O álcool tira da pessoa a capacidade de julgamento. É como se o álcool subisse a cabeça e elimina da pessoa a capacidade de julgar, a capacidade de interpretar as coisas. E quando nós falamos da embriaguez espiritual, é justamente isso. Muitas vezes sobe o poder na cabeça da pessoa e a pessoa passa a tomar atitudes sem pensar. Por quê? Porque a pessoa tem autoridade, porque a pessoa, entre aspas, domina sobre outras pessoas, tem o cargo de administrar para outras pessoas. E muitas vezes essa posição acaba fazendo com que a pessoa se torne arrogante, comece a se achar melhor do que os outros só porque tem a responsabilidade de ministrar. Então eu compreendo, eu entendo que a questão da embriaguez está justamente ligada a esse ponto da pessoa perder o equilíbrio. Por quê? Porque o poder subiu à sua mente. Que Deus nos guarde, irmãos, que Deus nos guarde. Como já foi falado anteriormente, somos todos iguais. Aquele que quiser ser maior, como Cristo Jesus falou, vá lavar os pés dos servos, vá servir. Porque quem serve, segundo Cristo Jesus nos disse, quem serve mais, este é o maior. Por fim, irmãos, chegamos ao terceiro tópico, as qualidades do mordomo fiel. Primeira qualidade, fidelidade. Uma das virtudes do mordomo fiel da parábola é justamente a sua fidelidade, que pode ser definida como a qualidade ou caráter de quem é fiel, lealdade, firmeza e constância. Nós já definimos fidelidade lá atrás, que é aquela constância,
nos compromissos assumidos, é cumprir os compromissos assumidos. Isso que é fidelidade. E essa, irmãos, deve ser uma qualidade presente nas nossas vidas. Nós devemos ser fiéis aos nossos compromissos. Compromissos com o Senhor, compromisso com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, compromisso com os nossos filhos, compromisso com o nosso patrão. Enfim, temos que honrar os nossos compromissos. Isto é fidelidade. Continuando então, no Apocalipse, Jesus disse: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Veja aqui, quando diz aqui ser fiel até a morte, nada mais é do que o Senhor falando: olha, cumpra o seu compromisso comigo, nem que para isso você tenha que morrer, nem que para isso você tenha que renunciar à sua vida, mas cumpra o seu compromisso comigo. É isso que está dizendo aqui, ser fiel até a morte. Você lembra o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, que na realidade é Ananias, Misael e Azarias, lá na Babilônia, lá no livro de Daniel? Eles decidiram não obedecer, ou seja, eles foram fiéis até se precisasse morrer. Até se precisasse morrer, eles foram fiéis. E ainda desafiaram Nabucodonosor: olha, o nosso Deus pode nos livrar, mas se ele não livrar, eles disseram a Nabucodonosor, saiba que nós não adoraremos a sua estátua. E Nabucodonosor, a Bíblia fala que ficou irado, mandou aquecer o forno várias vezes mais e lançou eles lá dentro. Só que estava lá o quarto homem, aquele que era semelhante ao Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. Então, irmãos, ser fiel até a morte é isso. Cumprir o seu compromisso com Deus, nem que isso o leve a perder a cabeça, como aconteceu com João Batista. Isso, então, é ser fiel até a morte. Continuando, diante das dificuldades e das perseguições, Deus chama o cristão para ser fiel em todas as coisas. Não desista, seja perseverante. Então, perceba, irmãos, as dificuldades muitas vezes vêm para fazer com que nós quebremos o nosso compromisso com Deus. Mas o comentarista diz aqui, diante das dificuldades, das perseguições, Deus chama o cristão a demonstrar a sua fidelidade. A prova de que nós somos fiéis. Lembra de Jó? O Senhor deu testemunho de Jó. Ninguém há na terra semelhante a ele, varão sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Deus deu o testemunho de Jó perante o nosso inimigo. E o inimigo, o que fez? Não, ele só é fiel porque tu o cercas de bênçãos. Ou seja, Deus permitiu na vida de Jó que viesse o infortúnio, justamente para provar para o inimigo que Jó havia assumido um compromisso com ele e Jó não quebraria esse compromisso. Eu estou querendo dizer aqui que todos nós seríamos capazes de suportar a provação que Jó foi capaz. Não, cada um de nós tem uma característica diferente e Deus sabe de tudo isso. Inclusive, há uma promessa na Bíblia onde Deus diz, a palavra de Deus nos diz que Deus não nos deixará tentar acima da nossa capacidade. Então, cada um de nós tem uma capacidade diferente em relação à provação. Então, nós não seremos provados acima da nossa capacidade. Mas as provações muitas vezes vêm justamente para provar se nós somos fiéis, se nós realmente vamos cumprir o compromisso assumido diante de Deus. Que Deus nos dê graça, irmãos, para continuarmos fiéis. E, se eu não me engano, João diz lá, filhinhos, não pequeis, mas se por um acidente alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo que um de nós, mesmo que eu ou você, sejamos em algum momento infiel, Deus permanece fiel. Se nós nos arrependermos, se nós buscarmos o perdão, com certeza somos restituídos, porque o nosso Deus é um Deus da restituição. A Bíblia diz, o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Por que não ficará prostrado? Porque se ele se arrepender, Deus é poderoso para tornar a levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, no segundo subtópico, prudência. Outra qualidade apresentada na parábola é a prudência.
a virtude de quem age com moderação e comedimento, evitando erros ou danos, tanto para si quanto para o seu semelhante. Já definimos a prudência anteriormente, que é aquela questão de antever os problemas, olhar e fazer aquele planejamento. Essa é uma característica que Deus espera que nós desenvolvamos nas nossas vidas. Continuando, quantos ministérios não têm sido destruídos por falta da prudência? Principalmente no falar. Meus irmãos, essa questão do falar é bastante delicada. Temos visto pessoas constrangendo outras pessoas publicamente. Isso é, no mínimo, falta de prudência e também falta de respeito pelas pessoas. É muito comum nós brincarmos e essas brincadeiras acabar constrangendo pessoas. Que nós possamos vigiar, irmãos, nessa questão. E principalmente se estivermos ocupando o púlpito da igreja. Pedirmos a Deus sabedoria para não constrangermos ninguém com as nossas brincadeiras, enfim, na verdade, em púlpito não é lugar de ficar brincando, né? Púlpito é um lugar de se pregar a palavra de Deus. Mas, muitas vezes, acabamos como uma ilustração, as pessoas sorriem, só temos que tomar cuidado para não constranger as pessoas. Temos que ser prudentes e não ofender ninguém com a nossa palavra. A palavra de Deus, ela veio para edificar. A palavra de Deus, ela está aí para levantar. Tudo bem, exortar, consolar e edificar. Nunca para matar, nunca para ferir, nunca para ofuscar, para sufocar. A palavra de Deus é a que dá vida. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, Tiago aconselha-nos: sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nas palavras do sábio Salomão, quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Provérbios 16, parte B. Na realidade, irmãos, todos precisamos vigiar nesta parte para que nós não causemos escândalo. Paulo nos diz, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32, ele nos diz: portai-vos de modo a que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Veja aqui, conselho maravilhoso de Paulo. Vigiemos, irmãos, para não causarmos escândalos. Continuando, constituído pelo seu Senhor. Quem constitui posições e ministérios na obra de Deus é o próprio Deus. É o que revela a parábola do divino mestre. Aqui, meus irmãos, precisamos pensar um pouco. Em 1 Timóteo 3, o apóstolo Paulo nos fala sobre aquele que deseja o episcopado, ou seja, aquele que deseja atuar no ministério da igreja. Ele diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Além de dizer que é uma excelente obra, ele dá uma lista de pré-requisitos que essas pessoas precisam desenvolver em sua vida para que pudessem assumir um cargo de liderança dessa forma. Só que nós temos que lembrar que, mesmo que nós tenhamos o desejo e desenvolvamos ou possamos adquirir os pré-requisitos, toda aquela lista que Paulo deixou registrada ali em 1 Timóteo 3, mesmo que nós desejemos e tenhamos todas aquelas características, a efetivação da chamada, ela vem pelas mãos do Senhor, meus irmãos. Não é porque eu desejo e não é porque eu tenho os pré-requisitos que estão listados ali por Paulo, que eu já posso ser um presbítero, que eu já posso ser um diácono. Na realidade, a efetivação da chamada, ela vem das mãos do Senhor. Quando Paulo fala da sua própria chamada, ali em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, ele diz que o Senhor Jesus o colocou no ministério por quê? Porque o achou fiel. 1 Timóteo 1 e 12 nos diz: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Quem era Paulo, irmãos? Paulo era um homem preparadíssimo para este cargo. Paulo era um homem preparado, criado aos pés de Gamaliel,
depois que se encontrou com Jesus ali no caminho de Damasco, caiu por terra, ficou cego, jejuou 3 dias e 3 noites, não comeu pão, nem bebeu água, depois recobrou a vista, e depois disso ele teve um crescimento extraordinário no Evangelho, no conhecimento, na graça e no poder. Porém, ele não se intitulou, ele não buscou honra, ele não buscou glória, ele não buscou receber um título. Nós vemos em Atos 13, quando ele, Barnabé e outras pessoas estavam ali em Antioquia, quem foi que chamou Paulo para a obra? A Bíblia é muito clara, a Bíblia diz: o Espírito Santo disse. Vamos ler o versículo, Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Paulo e a Barnabé. Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Tu percebe, irmãos, quem chamou Paulo? No caso, Saulo, na época, foi o próprio Espírito Santo. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho preparado, para que os tenho chamado. Só que eles já vinham se preparando. Paulo e Barnabé vinham se preparando espiritualmente. E essa, irmãos, é a nossa responsabilidade. Você e eu temos um chamado, vamos nos preparando espiritualmente, lendo a Bíblia, orando, jejuando, crescendo na graça e no conhecimento, e fazendo a obra de Deus. Quando chegar o momento, o próprio Deus vai nos levantar. O próprio Deus vai confirmar a sua chamada nas nossas vidas. E o nome dele vai ser glorificado. Então percebam que é o Senhor quem constitui ministérios. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem levanta, é o Senhor quem coloca, é o Senhor que envia. É Ele que tem essa responsabilidade. E por mais que nós queiramos, nós precisamos aguardar a efetivação da chamada de Deus em nossas vidas. Continuando, nosso Senhor não comissiona interesseiros, ambiciosos, prepotentes. Ele comissiona santos para o santo ministério. Homens que, como Paulo, se entregam de corpo e alma ao Salvador amado. É preciso estar no centro da vontade de Deus. Por isso, estejamos firmados na Bíblia Sagrada, para termos um ministério cristocêntrico, no qual Cristo seja o centro de tudo. Aqui, meus irmãos, demandaria bastante tempo para discutir essa questão dos interesseiros, ambiciosos, prepotentes. Poderíamos entrar, por exemplo, na área daqueles que são consagrados ou são elevados ao ministério porque são parentes, porque são protegidos, porque são sobrinhos, enfim. Pessoas que não têm a verdadeira chamada de Deus na sua vida e, no entanto, estão ocupando cargos porque são parentes do pastor, são indicados por alguém que tem bastante recurso financeiro, enfim. Nós sabemos que existem todas estas coisas e nós, como professores, não podemos entrar muito nessa situação, nesses temas, porque gera bastante confusão e discussão nas aulas. Porque uma coisa, irmãos, que encontramos com muita frequência, são cristãos, irmãos nossos, né, que gostam de murmurar, que gostam de reclamar, que gostam de tumultuar a aula. Então, nós temos que ter bastante cautela com essa questão. Tá certo? Então, e por fim, chegamos na conclusão. A parábola contada pelo Senhor Jesus diz respeito a todos nós. A palavra de Deus nos alerta. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe. E separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. A vinda do Filho do Homem é certa, que ele nos encontre fiéis, prudentes e vigilantes para o arrebatamento. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua oração, muito obrigado pelo seu suporte. Terminamos mais um trimestre das lições bíblicas e para o próximo fim de semana teremos uma nova revista, uma nova lição, um novo tema. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelas suas orações e até a semana que vem, se Deus quiser. A paz do Senhor.